Oi, povo florido, tudo bem? Me chamo Helvin Marcos, cultivo rosa do deserto há 11 anos e hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma forma rápida e prática de você estar aí trocando o substrato de suas plantinhas, tá? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos rapidinho, como é que vocês vão mudar aí suas rosas do deserto, o melhor vaso que vocês vão escolher e, consequentemente, a melhor forma aí de estar fazendo o transplante sem abalar muito aí sua planta, tá bom? Eu já peço já de início, se você não for inscrito em nosso canal, que se inscreva, tá? Clica aqui embaixo para você se inscrever e ativa o sininho para você receber notificação de vídeo. A gente tá postando vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira. Esporadicamente a gente posta vídeo de flores e vídeos mais curtos em outros dias da semana, tá bom? E aproveitando, já queria convidar você para fazer o nosso curso de cultivo de rosa do deserto, tá? A gente ensina praticamente tudo, né, para quem está iniciando aí o cultivo de rosa do deserto, tá bom? Então, vamos lá. Não perca esse vídeo que vai ser rapidinho, ainda bem. A gente não quer se delongar, não. Essa planta aqui, essas plantas aqui, por exemplo, que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente vai já fazer o transplante. Essas mudinhas, elas foram... A gente fez um enxerto dela ao vivo. E elas serão aí sorteadas para os participantes que estão fazendo o curso, né? E tem aproximadamente aí uns 25, 30 dias que foram feitos, tá? E já tá bem grandinho os enxertos, ó. Já estão bem grandinhos, tá bom? Essa daqui são duas plantas, ó, num pote só, como vocês puderam ver. E tem um probleminha, ó. Tem a raiz já nascendo aqui no fundo. Esse problema aqui a gente resolve muito fácil, gente. Ó, tem que cortar. A faca já está esterilizada, tá? A gente corta, ó. Faz o corte, tá? E a gente já sela com cola. Opa! A gente já sela com cola. A gente usa essa cola, gente. Quando a gente fala em cola, é cola de secagem rápida. Essa cola instantânea. Tem essa marca aqui, mas tem inúmeras, tá? É a cola de secagem rápida, tá? Não é aquela cola branca. Algumas pessoas já relataram que usaram cola branca. Ou aquela cola de cano. Não é aquela, tá? É essa cola aqui de secagem rápida. Aí você cortou, olha. Lá onde você cortou a raiz que está nascendo, você vai lá e coloca uma gota de cola, ó. Você vai lá, ó, e coloca uma gotinha de cola, já saiu e pronto. Selou ali o corte. Aí espera secar. Enquanto você vai esperando secar, a gente vai fazer aqui a troca de outra planta, tá? Olha, não tem muito segredo não. Você pegou a plantinha e puxou, tá? Não precisa ter medo, tá? De estar puxando aí sua planta, tá bom? Você simplesmente, ó, vai tirar o substrato antigo, olha. E você vai verificar se não tem nada nas raízes, tá? Se não tem nenhuma raiz podre, se não tem nenhum problema, tá? Olha, essa aqui, ó, começou a apodrecer uma raiz, como vocês podem ver, ó, mas já se recuperou. Olha aqui, ó. A gente tira, ó, toda essa parte podre, tá? Eu vou usar aqui só a ponta da faca só para constatar, olha, já tá toda recuperada. Aí o que é que a gente vai fazer? Nesse caso aqui, a gente vai usar só água oxigenada, tá? Para lavar, eu já misturei aqui na água, tá? A água oxigenada já está misturada. Eu usei a água oxigenada para misturar na água que eu vou lavar a planta, tá? Então, olha, a gente vai lavar aqui a planta rapidinho, ó. Tá dando pra ver? Ou minha mão tá no meio? A gente vai lavar rapidinho, ó, o caudex da planta. Vai observar aqui, tá todo branquinho. Quando está assim branco, tá saudável, tá? Não tem nenhum problema. Só aquela raiz lá que iniciou a podridão, mas a planta se recuperou pela genética, tá? Se fosse uma planta de uma genética mais fraca, ela não sobreviveria. A podridão, ela avança mesmo, tá? Aí você lavou aqui, ó. A água oxigenada, gente, ela já ajuda a eliminar parte dos fungos, tá? Então, por isso que eu recomendei que você já acrescentasse aqui. Na água, você vai estar lavando água oxigenada.
Aí a gente vai, ó, nessas raizinhas podres, o que a gente faz? A gente vai lá e, ó, vamos selar com cola, olha. Tá vendo aqui, ó? A gente vem, ó, e sela com cola, tá? Coloca aqui a cola. Espera um minutinho enquanto vai secando, tá? Enquanto isso, ó, nós vamos transplantar outra plantinha. Enquanto a cola seca aqui, a gente vai transplantar essa aqui rapidinho. Ó, essa aqui é aquela que tá com duas raízes, vocês lembram, né, gente? Ela estava aqui, ó, com duas raízes. Aí aqui a gente vai puxar bem devagarinho, tá? A gente vai puxando bem devagarinho e já observa, ó, se não tem nenhum problema no caudex, tá? Não tem nenhum problema. E a gente vai fazer o mesmo processo. Lavar, ó, na água com água oxigenada, tá? É água e água oxigenada, não tem mistério, tá? Não tem segredo. Ah, a quantidade que você utilizou. Como essa aqui é volume 20, pessoal, essa aqui eu usei o dobro da dosagem, por exemplo, se você fosse aplicar nas folhas, tá? Esse aqui, como é volume 20, eu usei 20 ml por cada litro de água, tá? Então, olha, como é para lavar, não tem nenhum problema você fazer uma dosagem mais forte. Se você fosse utilizar aí para tá simplesmente colocando nas folhas contra os fungos, contra outras pragas, né? Aí você coloca na dosagem certa. O volume 20 aí é algo em torno aí de 10, 12 ml por litro, tá? Quando é para aplicar nas folhas. Essa aqui, como é para lavar, olha, vocês podem ver, ó, as raízes estão saudáveis. Aquela partezinha, ó, da raiz que estava saindo já foi selado, ó. Pronto. Então a partir daqui já não tem mais nenhum problema. E a gente já vai logo transplantar, tá? Sem muita delonga. Então, olha, a gente vai usar, nesse caso aqui, pessoal, uma vasilha, uma cuia, em torno aí de 2 litros que ela tem, tá? Essa cuia aqui tem algo em torno de 2 litros, tá? Ela não é muito funda, mas também não é muito rasa, tá? Então, aqui na hora de plantar ela, não tem muito segredo também não, gente. A vasilha está bem furada, como vocês podem ver, a gente sempre recomenda que esteja muito bem furada. Se quiser, pode fazer outros buracos aqui nas laterais, tá? O segredinho básico aqui no fundo, gente, olha, a gente vai colocar um pouquinho de substrato no fundo, ó. Esse substrato aqui é resto de palmeira, tá? Resto de palmeira podre, aqui entra tudo. Entra palha, entra cunca, entra mangará, todos os restos lá da palmeira é triturado, tá? E a gente misturou também, gente, olha, como vocês podem ver aí, com a casca de arroz. Essa casca de arroz a gente chama já de casca de arroz ardida, pessoal. O que é casca de arroz ardida? É aquela casca de arroz que ela foi beneficiada e lá na usina de beneficiamento, ela ficou no meio do tempo aproximadamente aí 1 ano, tá? Aí, a partir desse ano, ela já está apta aí para ser utilizada, tá? E vai ser usada aí, tá? Ela já está ardida, ela não está in natura, tá? Ou seja, ela não acabou de ser beneficiada para vir a estar utilizando, tá? Então ela simplesmente ela já passou por um processo aí de início de decomposição, tá? Para ela se decompor completamente, leva aí algo em torno aí de uns 4, 5 anos, tá? Ainda demora. A palha de arroz nessa consistência aqui, gente, ela é muito boa para ajudar quando você estiver regando a planta, tá? Para não acumular água, tá? Ela ajuda a escorrer a água aí com muita facilidade. Se você quisesse, poderia estar acrescentando aqui carvão, tá? Para quem é iniciante, eu recomendo que coloque aqui no fundo do vaso, antes de colocar o substrato, brita ou carvão, tá? Pó de carvão, tá? Mas é uma opção, tá? Você só vai... eu aconselho as pessoas que estão iniciando, tá? Que ainda estão muito inseguras em relação à questão do transplante, a questão do substrato, enfim, tá? E logo aqui embaixo, gente, no fundo do pote, a gente vai acrescentar só um pouquinho de superfosfato. Nesse caso aqui eu estou utilizando o Fusion, então é só 2, 3 bolinhas mesmo, tá?
a gente coloca aqui no fundo, só um pouquinho. É só um pouquinho mesmo, tá? Porque esse adubo aqui, ele é muito forte. Aí você colocou mais substrato, tá? Por quê? Porque as raízes, elas não devem entrar em contato de imediato com o adubo, tá? Aí você vai lá, ó, coloca a plantinha bem no centro, né? E vai completar lá o substrato, tá? Que não tem muito segredo, não. Você vai lá, ó, coloca aqui o substrato e a planta sempre no centro do vaso e numa altura em que ela fique mais alta que o restante do substrato, que é o famoso torrãozinho. Você vai colocar, gente, para proteger todas as raízes aí da planta. E isso evita que a planta, por exemplo, desidrate, tá? Se você deixar o caudex dela todo descoberto, com as raízes descobertas, ela pode desidratar mais, tá bom? Então, para evitar que isso aconteça, a gente vai lá e cobre aqui o caudex dela. Conforme você vai regando, ele vai se desfazendo, tá? Mas o que acontece é que agora de imediato, né, nos próximos 50, 60 dias, ela vai ficar bem protegida. Quando você for regar, você rega aqui na borda do pote, tá bom, gente? Então essa aqui foi a nossa primeira, né? Vamos para a segunda, minha gente. Então a segunda, olha, foi aquela que a gente usou a cola já secou completamente aqui, ó, na raiz que estava, com podridão, e a planta se recuperou, tá? Então, olha, já secou a cola, então já lavou, só observou que só tinha essa com podridão, então nós vamos plantar ela já de imediato também, gente. Então, olha, faz o mesmo procedimento. Se você for iniciante, mais uma vez, coloca brita aqui no fundo, caco de telha, caco de tijolo, tá? E coloca aqui no fundo, tá? Se não, se você já não é iniciante, já se sente seguro em relação ao seu substrato e tudo mais, não precisa, tá? Então, olha, coloca um pouquinho de substrato. Coloca aqui um pouquinho de substrato no fundo. E coloca aqui, ó, umas 3, 4 bolinhas de fúsio no fundo do pote, tá? E completa o substrato, tá? Para que as raízes não toquem de imediato, seja no superfosfato, seja no fúsio, o adubo que você for utilizar, tá bom? Coloca a planta bem no centro, ó, tá aí bem no centro, e completa o substrato. Você vai completar aqui o substrato, tá? Essas cuias aqui, gente, elas são próprias já para plantas já mais gordinhas, tá? Já maiorzinhas. Plantinhas menores, um pouco menores, a gente já pode plantar em potes menores, tá? Para a planta não ficar completamente perdida aí, ó, no meio do substrato, tá? Em plantas maiores a gente pode utilizar aí potes maiores também, tá? Pronto. Aparentemente ela está aí soterrada no substrato, tá? Só que quando a gente for regando, daqui aproximadamente uns 50, 60 dias, simplesmente o substrato aqui que está nesse morrinho, ele vai decaindo, tá? E você vai expor invariavelmente aí o substrato. Desculpa, o caudex, tá? Então, ó, mais um aí plantadinho, tá? Aí o pessoal sempre pergunta, e pode reaproveitar vaso? Pode, olha, esse aqui, por exemplo, é um vaso reaproveitado. Só, gente, por exemplo, que vaso, se você for reaproveitar, você tem que lavar ele. Aquele tá sujo porque estava medindo aqui a quantidade do substrato que eu estava preparando, tá? Mas a gente pega o pote e lava, tem que lavar com água sanitária, tá? Por dentro e por fora, tá bom? Ó, pote bem furado, como vocês podem ver aí, ó, tem mais de 20 furos, tá? E furo grande, tá? Não é furinho pequeno, não. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que se pode fazer o transplante aí de mudas que você não quer abalar o substrato, né? Por exemplo, a planta que está com vagem, a planta que está com floração, você não quer abalar, então você vai fazer o seguinte: você vai colocar para o substrato do mesmo jeito, olha. Você vai lá e coloca o superfosfato, o fúsio, só um pouquinho, tá? 3, 4 bolinhas.
complementa o substrato. Aí, olha, no caso a gente vai usar essa plantinha aqui maiorzinha, né? Ó, deixa eu mostrar aqui. Planta um pouquinho maior, caudex um pouquinho maior, tá? E aí você não quer abalar as raízes dela, então o que é que você faz? Você vai puxar, olha, sem abalar o substrato. Ó. Você puxa na lateral, puxa na outra, ó. Pronto, ó, você vai desenvasar ela sem abalar aí o substrato. Ó. Desenvasou aí, não abalou o substrato. Aí você vai lá e coloca bem no centro, né? Essa técnica, minha gente, aqui é para quem quer, no caso aí de planta com vagem, planta com flores, com botões. Se você não quiser abalar, você faz esse processo aqui, tá? Faz o transplante ainda com o próprio torrão dela, tá? O mesmo torrãozinho dela aqui, que não vai te dar nenhum abalo, tá? Essa planta aqui é maior, como vocês puderam ver, o caudex está bem maior, então, obviamente que por isso que a gente colocou num pote maior, gente, olha. O pote está bem maior, esse pote aqui, ó, tem 5 litros, tá? Então, o pote desse tamanho aqui é para planta maior mesmo, tá? Esses potes maiores assim é para planta maior mesmo, tá? Então, nesse caso aqui, gente, para pote nessa estrutura, nessa envergadura aqui, ó, você pode usar também aí a cama de drenagem, né? Pode usar aqui no fundo, né? Isopor picado, pode usar brita, caco de telha, caco de tijolo, qualquer coisa que seja mais grosso, né? Mais consistente que o substrato, tá? Eu recomendo que coloque, principalmente as pessoas que estão iniciando, tá? Que não tem tanta segurança em relação ao substrato que usa, tá? Isso ajuda muito na questão aí para ajudar a escorrer rapidamente aí a água, tá? Aí outra pergunta, o pessoal sempre vai questionar. E onde eu coloco minha planta depois de transplantada? Onde é que eu vou colocar ela? Olha, gente, você vai colocar ela no local que só pegue o sol da manhã, tá? No solzinho da manhã, tá? Não coloca ela para ficar o dia todo no sol, senão ela vai desidratar bastante, tá? Essas mudinhas aqui, como elas são enxertos recém-feitos, tem menos de 30 dias, então é por isso mesmo que elas vão ficar em local aí mais sombreado, tá? No caso, elas só vão ficar aqui pegando o solzinho da manhã, tá? Então tá aí, gente, as técnicas é muito simples de fazer o transplante, é muito rápido. A gente aconselha só que você escolha bem seu substrato, tá? O substrato bom, eu já expliquei várias vezes, mas falo de novo, gente, ó. O substrato bom é aquele quando você apertar, ó, você vai perceber que ele tá fofo, tá? Que ele tá bem fofo. Quando você pega o substrato, olha, gente, ó, esse aqui que tinha areia, e você percebe que ele tá consistente, isso aqui é o substrato velho que foi tirado das plantas. Quando você aperta o substrato, você percebe que ele está bem compacto, esse substrato não é ideal. Ele vai reter muita água e você vai ter problema aí com sua planta, tá? Você pode ter problema de podridão, como vocês viram aí, tinha um aí com início de podridão, tá? É isso, gente, olha, não tem muito segredo para fazer o transplante, eu aconselho que as pessoas não tenham medo, tá? E sempre, olha, o segredo é esse, deixar elas um pouquinho mais altas, tá? Em relação ao substrato, em relação ao pote, para ela não ficar lá embaixo, porque com o decorrer do tempo o substrato ele vai baixar um pouquinho, a planta vai consumir o substrato também, e invariavelmente a planta vai ficar perdida lá embaixo no fundo do vaso. Então por isso que a gente já deixa ela, ó, já um pouquinho mais alta em relação aí à borda do vaso, tá? Para isso, porque invariavelmente vai acabar baixando, tá? No mais é isso, gente. Os cuidados são básicos. Aí eu posso regar a planta recém-transplantada. Olha, o substrato aqui ele tá úmido. Nesse caso aqui, como ele tá úmido, eu não vou regar, tá? E também tá num período chuvoso aqui, tá? Mas se seu substrato estiver seco, você rega. E você vai regando aqui pela borda, tá? Você vai regando o vaso aqui pela borda. De modo que, na hora que você perceber que o substrato está seco, você tem que regar, tá? A regra das rosas do deserto é muito simples. Secou o substrato, regou, tá?
Nessa época chuvosa, que está mais úmido, o clima está mais úmido, já é um pouquinho mais complicado. Não precisa você regar todo dia. Você só precisa regar quando o substrato estiver completamente seco, tá? Se não secou, você não precisa regar, tá bom? No mais é isso, gente. A gente agradece todo mundo que está acompanhando nosso trabalho, que está curtindo, comentando e contribuindo aí para que a gente possa levar o conhecimento aí sobre o cultivo das rosas do deserto por o máximo possível de pessoas, tá bom? Um grande abraço a todos.